noite. Boa. Abri Mateus capítulo 1, versículo 18. Mateus 1,18, ele fala sobre o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, pelo Senhor por intermédio do profeta. Irmãos, aqui tem um ensino tão maravilhoso, né? Tem momentos na vida da gente que José precisou de um anjo para falar com ele. Tem momento na vida da gente que a gente vem para a igreja, Deus até fala, mas parece que não é o suficiente. Por aquilo que nós estamos passando, nós precisamos de uma voz muito mais clara. E às vezes essa voz que vem não é nem através do homem, Deus fala. Mas às vezes nós precisamos ouvir Deus falar diretamente com a gente. Às vezes Davi orava e ele dizia assim para Deus: Senhor, minha alma precisa ouvir a tua voz. Dependendo do momento que a gente está passando, você vem na igreja, mas você não consegue ouvir Deus falar com você. Porque às vezes a gente está concentrado muito no problema, nas lutas, nas dificuldades. E tem tempo que vem uma atrás da outra. Né? Tem tempo que ela vem um pouquinho, para, e tem tempo que é uma atrás da outra, você entra em uma, daqui a pouco já entra em outra ao mesmo tempo e junta tudo aquilo. E a gente não consegue ouvir a Deus. Deus fala, mas a gente não consegue ouvir, porque a gente está cheio de muito problema, muito preocupado, né? E a gente não consegue ouvir a Deus. E Deus, ele fala aqui no coração de José, fala na alma de José, no espírito humano de José. Aí ele pôde entender o que Deus queria. Então tem momento que a gente tem que ouvir Deus falar diretamente com a gente. Você vai lá, ouve um vídeo, Deus fala, mas não é o suficiente. Você vem na igreja, Deus fala, mas ainda não é o suficiente. E quando Deus fala diretamente, dá uma força. Né? A palavra de Deus é tão poderosa, levanta a gente de uma forma tão grande, dá convicções ao nosso coração que a gente não tinha. Ah, estou com medo disso, estou com medo daquilo, medo do futuro. E aí Deus vem e limpa tudo aquilo. A voz de Deus é poderosa, Deus limpa aquelas nuvens negras todinha, né? Porque a gente consegue ouvir falar Deus pessoalmente com a gente. O José está passando aqui um problema. A Maria ficou grávida. E ele não teve capacidade para crer que aquilo era uma obra do Espírito Santo. Geralmente é assim, quando algumas coisas saem do nosso conceito, quando algumas coisas saem do jeito que nós sabemos fazer, mas Deus faz diferente, a gente não entende. Isso é no nosso ministério, em outra igreja. Se alguém estiver fazendo algo diferente, nós vamos apontar logo, não é de Deus, porque o nosso costume é esse aqui, nosso conceito é esse. Daquela igreja tem um outro conceito. Então, nós vamos dizer assim, não é de Deus, não é do Espírito, porque não está dentro do nosso conceito, dentro daquilo que nós aprendemos, dentro daquilo que a gente entende. E José, ele olhou para aquela situação, mas a Bíblia diz que José, seu esposo sendo justo, não queria infamar. Primeiro, uma pessoa justa não fica infamando ninguém. Já começa daí, se a gente quer ouvir Deus falar no nosso coração, nós temos que calar nossa boca. Porque José era justo. Por que ele ouviu Deus? Porque ele era justo. E não infamava ninguém. Quem é justo e não fica infamando ninguém, vai ouvir Deus falar na sua alma.
Vai ouvir falar Deus, vai ouvir falar, Deus vai falar dentro do seu espírito e a sua convicção como cristão vai ser diferente. Você não vai ter medo de Golias, você não vai ter medo de gigante, porque a voz de Deus é superior a essas coisas. A voz de Deus é superior ao nosso sentimento humano. Então, quando a gente ouve Deus falar, nosso sentimento humano é outro. Não é esse normal que a gente tem, que a gente nasce com ele, é outro, é um superior. A nossa visão de ver o mundo é uma outra visão. Então, quando a gente ouve Deus falar, a gente começa a viver coisa superior na nossa vida, né? Então, ele era justo. Justo não fica infamando ninguém. O que ele fez? Saiu, né? Foi para um lugarzinho e começou a pensar, ponderar nessas coisas, ó. Sendo justo, não queria infamar, resolveu deixá-la secretamente. Saiu quietinho. Tem uma situação aqui, eu não estou entendendo muito bem, mas eu não vou difamar ninguém. Aí eu vou ficar aqui ponderando nessas coisas, pensando, vou dar um tempinho aqui, vou ficar pensando nessas coisas, né? E enquanto ponderava, o 20, nessas coisas, eis que apareceu em sonho o anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O que aconteceu? Quando ele ficou quieto, não infamou, ficou no cantinho dele ponderando, Deus veio e falou com ele. Quando tem situação, quando você se cala, Deus fala. O grande segredo, esse é o poder do silêncio. O silêncio tem um poder muito grande na vida da gente. Então não é aquela frase, quem cala consente, nem sempre é assim. Né? Nem tudo isso é quem cala consente. Então quando você fica calado em determinada situação, Deus fala, você se cala, Deus fala. Mas você fica ali numa atitude de adoração, não é com raiva, com rancor, com ódio. Não, você fica ali numa atitude de adoração, assim, eu não estou entendendo. Mas eu vou orar aqui, eu vou ponderar nessas coisas. E o que aconteceu? O poder do silêncio de José fez com que Deus falasse com ele. Deus mandou um anjo, falou, não temas, o que está gerado nela é do Espírito Santo, né? E ele se uniu a Maria novamente, ele entendeu aquela obra, ele entendeu a obra do Espírito Santo e ele voltou para Maria novamente e foi uma grande bênção. Então o silêncio tem um poder muito grande. Tem coisa que a gente não fala, tem coisa que a gente não se intromete, tem coisa que a gente fica calado. A gente fica esperando, aguardando Deus falar. Mas não é parado derrubado, é parado louvando a Deus, adorando a Deus. Deus, o Senhor está no controle disso. Eu estou vendo, mas se eu falar vai dar problema, vai dar muita dificuldade. Então tem coisa que a gente não difama e a gente não fala. Esse é o poder do silêncio, onde Deus acha lugar para falar na nossa alma, para falar dentro do nosso espírito. Mas se a gente sai abrindo a boca e falando um monte de coisa, difamando um monte de coisa aí, depois a gente se perde no mundo espiritual e a gente não consegue ouvir a Deus. Então, o silêncio tem um poder muito grande na nossa vida. Às vezes você fica quieto e espera Deus falar. Tem verdades na nossa vida, verdade espiritual, que elas não precisam de defesa. Ninguém precisa defender você. Deus vai te defender. Então tem verdades que ninguém precisa defender você. Deus vai te defender. Deus é o teu escudo. Deus é a tua defesa. Então tem coisas que você não precisa se defender. Verdades espirituais. Estou falando em caso do dia a dia corriqueiro. Tem coisa que você tem que chamar de advogado, tem que se defender. Eu estou falando de coisa espiritual, que não dá para provar, não dá para pôr na justiça. Ele falou, você não tem como provar. Deus vai ser a tua defesa. E você está na verdade. Aí estão difamando você. O que vai acontecer? Deus vai ser a sua defesa. E tudo, eu aprendi uma coisa um dia, isso faz muitos anos, com a Sônia Hernandes, que tudo isso, as pessoas que difamam você, tem um momento que aquilo some, aquilo para elas cansam. Elas e o diabo cansam. Defamar você, defamar você, defamar você, e Deus é com você. Defama, defama, e Deus é com você. Chega um dia que elas cansam. Elas e o diabo cansam de defamar você. Elas e o diabo cansam de parar de falar mal de você. Então, tem verdades que não precisa da nossa defesa, não precisa se defender. Deus é a nossa defesa.
Deus é a nossa justiça. Deus é quem faz a justiça. Mas isso tudo acontece no mundo espiritual. Na carne a gente não consegue ver essas coisas, não. Na carne a gente quer brigar, na carne a gente quer se defender, né? Na carne a gente quer reclamar nosso direito. Então tem coisa que a gente tem que ficar em paz. Isso só se a gente só vive no mundo espiritual. Na carne a gente não consegue viver isso aqui, não. A carne se estressa, a carne quer tirar satisfação, a carne quer arrumar problema, mais do que já tem, né? Agora no espírito, não. As pessoas vão falar, você é bobo, você não vai falar nada, não vai fazer nada. Não, não vou fazer, não vou esperar Deus. Deus é minha defesa. Eu estou na verdade. Então, a verdade, Deus não precisa de defesa. Deus é o nosso advogado, Deus é a nossa defesa. Mas o grande segredo aqui é a gente usar o poder do silêncio. Tem situações que a gente só usa o poder do silêncio. Mas fala para Deus. Silencia para o homem, mas fala para Deus. Faz um jejum e Deus vai e fala. Deus vai lá e fala. O que Deus tem que falar, faz o que ele tem que fazer. Então vamos usar, né, o poder do silêncio. Lamentações 3:21. Então o poder do silêncio, né? E isso aqui acontece com alguns quando você tem algum tempo de cristão. Isso aqui não acontece, você não aprende quando chega na igreja. Então nós temos idade aqui hoje para aprender essas coisas. Porém, você tem que buscar. Como é que você vai aprender se você não busca? Você não lê nada a respeito de algum assunto que Deus está falando com você. Então, se a gente não lê, nós não vamos aprender. Se a gente não buscar, nós não vamos aprender. Tudo funciona aqui, né? Deus dá luz aqui. Aí daqui a gente domina as outras coisas, mas precisamos ter luz na mente. Então, o que ele fala em Lamentações? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu quero trazer a memória. Não é Deus que vai trazer a minha memória. Tem coisa, não é Deus que vai me revelar. Eu vou ter que me esforçar. Eu vou ter que trazer a minha memória. Eu vou ter que recordar daquilo que me traz esperança. Porque senão, se a gente não tivesse treinamento, treinar nossa mente é viciada. Nossa mente tem pensamento vicioso, né? De qualquer ordem. Então, se eu ficar pensando só em quem me fez mal, se eu ficar pensando só em ódio, se eu ficar pensando no passado, se eu ficar só preocupado, estou muito no passado e muito no futuro, vou perder o presente. E a mente faz isso, o diabo quer que a gente entre nesse jogo, você fica muito preocupado com o passado e depois você fica muito preocupado com o futuro. Nenhum dos dois mais, você vai perder o presente. Então, nós temos que fazer um treinamento para nossa mente buscar trazer a memória. Eu preciso trazer a memória, eu preciso me recordar, preciso me lembrar daquilo que Deus já fez na minha vida. Puxa vida, hein? A conta do Murilo era cara demais, hein? Era 5.000 lá, uma diária. Deus me deu aquele livramento, então Deus vai me dar isso aqui também, em nome de Jesus. Isso é trazer à memória as coisas que Deus já fez. Está lá na nossa memória coisas boas que Deus já fez. Nossa, tal época Deus me deu um livramento que eu tenho que adorar o Senhor, Pai. Ocupar nossa mente com essas coisas. Porque se você for ocupar com rancor, com ódio, ficar lembrando quem traiu você, quem fez mal para você, quem caluniou você, você não vai ter vida com Deus. Então, mas ele fala que é um treinamento, eu preciso treinar isso. Eu preciso ler sobre isso, eu preciso encher minha mente sobre isso, Senhor. Eu preciso ser treinado porque toda hora vai vir um pensamento vicioso de pecado. Pode ser de pecado, pode ser esse negócio. Nossa mente fica viciada em só lembrar de coisa passada de quem me ofendeu. Ah, eu perdi isso, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assim. Não dá mais tempo. Já foi, perdeu. Ah, se eu tivesse agido assim, se eu tivesse me comportado. Não tem mais tempo, é daqui para frente. Futuro, presente, a partir de hoje. Se abrir o olho, o presente começa ali. Não tem mais que olhar para trás, não precisa ficar olhando lá para frente, também não dá. Então, abrir o olho começa. É hoje que eu vou viver. Então, hoje eu vou viver essa bênção de Deus na minha vida. Então, o presente começa hoje. Quando você abre o olho, começa o presente.
Então, trazer a memória, né? Tirar os vícios dos pensamentos, raiva, né? Rancor, ódio, percas. Um dia me fizeram mal, né? Então esses pensamentos nós precisamos tirar da nossa mente. E aí o Espírito Santo, com muito trabalho, não é impossível, mas é difícil. O Espírito Santo vai nos dando habilidade para a gente escolher o que a gente quer pensar. Quando você vai num restaurante, você não escolhe o que você quer comer? Aí você olha lá, tá, e vem aqui, não, esse aqui, eu quero esse aqui, eu vou comer essa comida. Você escolhe. O Espírito Santo vai dar autonomia para mim e para você escolher o que nós vamos pensar. Quando vier um pensamento maligno do passado, você vai ter força, você sua mente vai estar treinada para você rejeitar aquilo. Não, Deus não quer que eu pense isso aqui, não. Ah, mas fulano não gosta de mim, ciclano não gosta. Não, Deus não quer que eu pense isso aqui, não. Até na hora de tomar banho, a gente começa a pensar coisa maluca. Começa a ter rancor, tomando banho, né? Os pensamentos cheios de rancor, de ódio. Daqui a pouco você acorda e fala, misericórdia, meu Deus, não é isso aqui que eu tenho que pensar, não. Deixa eu voltar para cá. E nós vamos corrigindo a nossa mente. O Espírito Santo vai dando poder. Por quê? Porque ele fala que nós temos a mente de Cristo. Aí a gente fala, é impossível pensar como Cristo. Eu não consigo. Mas o Espírito Santo vai dando capacidade, vai treinando a nossa mente para a gente pensar nas coisas que são do alto. Depois você começa a pensar nas coisas, nos pensamentos viciosos, o que vai acontecer? Logo em seguida aquilo vai se tornar uma realidade. Daqui a pouco nós vamos praticar aquilo que nós pensamos. Vai tomando nosso corpo, a nossa mente, nós vamos sendo tomados, vai minando a nossa força, daqui a pouco vem a fraqueza e a gente vai viver exatamente aquilo que a gente está pensando de derrota. Então, a nossa mente fica muito viciada em pensamentos malignos, de tristeza, rancor, ódio, falta de perdão e um monte de coisa, né? Então, nós precisamos corrigir o nosso pensamento, né? Nós precisamos corrigir o nosso pensamento. E aí, o que acontece? Se a gente ficar muito tempo em pensamento, nós vamos começar a ter pensamento depressivo. Nós vamos começar a ser pessoas depressivas por causa do pensamento. Nós vamos ser pessoas... Tem o depressivo, como é que chama a outra doença do século? Vamos ter ansiedade e a outra, como é que chama? Que a pessoa tem que tomar remédio, é bem comum. Síndrome do pânico. Do pânico, mas essa que é bem comum, eu esqueci o nome. Depressão, nós vamos ter depressão. Vamos ter síndrome do pânico, vamos ser pessoas depressivas, né? Por quê? Porque nosso pensamento começa só a pensar coisa antiga, coisa velha. Por que eu não fiz assim? Aquela pessoa me falou uma coisa em tal ano, eu guardo até hoje, marcou minha vida. Uma coisa ruim que ela falou para mim, que fez para mim, marcou minha vida. E o Espírito Santo quer limpar a gente de tudo isso, quer que a gente tenha a mente limpa. Nos dá poder para escolher o que nós vamos pensar. E principalmente... recitar a palavra em voz alta, pega um versículo e começa, quando vier os pensamentos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, em nome de Jesus. Começar a recitar a palavra em voz alta, é assim que nós vamos vencendo, porque conforme você fala, você mesmo vai ouvindo. Você fala, sua mente vai ouvindo. Então a sua mente vai criando força para rejeitar os pensamentos de tristeza. Ah, eu perdi a oportunidade em tal ano, se eu tivesse ficado naquela empresa. Glória a Deus, você não ficou, já foi, já era. Ah, mas se eu tivesse feito assim, não fez. Agora, você não tinha maturidade, você não sabia, você não conhecia o que você conhece hoje. Senão você teria feito diferente. Hoje não adianta nada mais, mas o diabo quer que você fique preso naquilo que deu errado. Ele quer que você fique fazendo conta daquilo que deu errado. Ele quer que você fique fazendo conta daquilo que deu errado para você se tornar uma pessoa frustrada. Ah, eu não consigo isso porque eu não tive tal profissão. Né? Eu não consigo isso porque essa semana eu tive uma experiência. Eu falei assim, eu não consegui isso porque eu não tinha isso. Aí eu cheguei perto de um cara, o cara tinha tudo que eu não tinha. Mas também não conseguiu o que eu queria conseguir. Então a gente fica fazendo comparação com os outros. A sua mente vai te levar a fazer comparação com os outros. Ai, se eu fosse fulano, se eu fosse ciclano. Não, você é você. Você precisa aprender a valorizar o que Deus pôs na tua mão. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus.
Você não é multimilionário. Vai dando glória a Deus pelo seu carro, pela sua casa. Vai dando glória a Deus pelos seus problemas. Aí daqui a pouco você consegue zerar o seu cartão. Já é uma vitória maravilhosa. Glória a Deus, né? Vai dando glória a Deus, vai andando. Vai agradecendo a Deus por aquilo que você já tem. Se você ficar se comparando com pessoas, ah, fulano tem 4 helicópteros, não sei quantos aviões e tal. Fulano é fulano, talvez a vida dele não se encaixa com a sua, nem a sua com a dele. Então precisamos aprender a viver o dia de hoje. Se você ficar fazendo comparações, a sua mente te levar a ficar fazendo comparações, você vai ser uma pessoa frustrada, porque você não vai sair daqui para lá e de lá para cá. Você não vai conseguir viver hoje o que Deus está fazendo na sua vida. Você não vai conseguir ser grato hoje por nada que você tem. Porque vamos ficar vivendo de comparações. Onde fulano tá? Onde ciclano tá? Então, o cara tinha mais do que eu. O cara tinha umas 5 profissões. O mais que eu estava buscando, ele também estava gostando, estava buscando. Ele falou, não vejo a hora de Deus me livrar disso. Dessas 5 profissões. Então é uma confusão. Ser humano, precisamos ser contentes com aquilo que nós temos. Claro, sábio, inteligente, fazer um plano para gastar o dinheiro, para não entrar em fria. Precisamos ter né, sabedoria, mas não fique se comparando com ninguém, não. Não podemos estar se comparando com ninguém. Às vezes você pensa, pô, eu estou mal, mas aí você vê o cara que parece que está bem. Quando você vai ver, está mais mal do que você. Mas a aparência tá bem, tá tudo em ordem. Então, vamos trazer a memória, é uma obrigação sua. Você que tem que trazer, ó, eu quero me recordar no meu coração e por isso tem esperança. Essas memórias vai trazer esperança, vai tirar angústia, o medo, o pânico, e vai trazer esperança quando a gente começar a louvar a Deus, lembrar daquilo que Deus já fez. Não é o que ele não fez ainda, não é o que não aconteceu ainda. Não é ficar lembrando do que aconteceu errado, do que deu errado, não. É só trazer a esperança, né? Daquilo que Deus já fez. Tal dia Deus me deu um livramento. Eu sei que cada um de nós aqui temos um altar diante de Deus, de livramentos. Puxa vida, obrigado, Senhor. E lá era um livramento que o Senhor me deu, um livramento grande. Obrigado, hein, Senhor. Então nós precisamos trazer a memória, mas isso é nós que vamos fazer, né? Exige disciplina, decisão, escolha, desejo e treinamento. Se eu quero ter uma mente positiva, eu vou ter que ter disciplina, eu vou ter que tomar decisão, né? Eu vou ter que treinar minha mente. Como é que eu vou treinando minha mente? Eu vou lendo livros que falam sobre aquilo que eu estou passando. Eu vou aprendendo com eles e minha mente vai, né, se fechando com entendimento. Daqui a pouco eu estou com a mente sadia e aí eu estou rejeitando qualquer pensamento maligno. E aí eu começo a pensar bem de mim mesmo. Então a gente tem que chegar nesse ponto de você pensar bem de você mesmo. Você ir olhar no espelho e falar, que fracassado. Que derrota eu estou, meu Deus. Não, estou bem, Senhor, vai acontecer. O Senhor vai fazer um milagre. Eu creio em nome de Jesus. Né? Então a gente ir para o espelho e pensar bem da gente mesmo. Então a gente tem o costume de pensar que a gente tem muito defeito, que a gente é torto, que a gente é feio, né? Todo mundo é bonito, só nós somos feios. O diabo quer que você pense assim, exatamente. Todo mundo tem o que você não tem. Então o diabo quer que a gente pense as pessoas mais lindas da televisão, aqueles que são modelos, as coisas mais lindas, às vezes abre a boca, coitado, não tem conteúdo nenhum. Conteúdo, ó, zero. Então precisamos, né? Pensar bem da gente mesmo. Eu posso, Deus vai fazer, vai acontecer, Deus vai fazer o milagre. Verdade. Né? Então precisamos pensar bem da gente mesmo. Lucas 5:1. Aconteceu que apertaram a multidão
para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as suas redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompia a civilização. Tão triste, eram pescadores, conheciam o segredo do mar, o horário de pescar, estavam lá pescando à noite, né? Existe o segredo de pescar à noite. Diz que quando falta oxigênio um pouco lá na água, eles sobem para tomar um ar, os peixes, e eles sobem para comer. Por isso que o pessoal ceva. Quando eles vão pescar, eles cevam o lugar, né? Põe comida para os peixes virem comer e eles são apanhados. E eles conheciam todo o segredo do mar, conheciam todo o segredo da pescaria, tinham uma experiência grande de pescaria. E eles provavelmente, como não pegavam peixe, viviam muito da pesca naquela época, estavam passando alguma necessidade. O negócio lá estava meio difícil. Então eles foram para o mar, aí voltaram de manhã, estão lavando a rede, estão frustrados. Puxa, na minha profissão está dando errado. Estão decepcionados. Jesus pede o barquinho e fala para eles assim: eu vou ensinar ali, daqui a pouco eu volto. Jesus vai, daqui a pouco volta, fala para ele: vai lá e lança a rede de novo, né? Disse a Simão: fazia-te ao largo e lançar as vossas redes para pescar. Vai lá, volta novamente, vai pescar. Aí ele fala: mestre, nós estivemos lá a noite toda, nada apanhamos, né? Nós estamos frustrados, nós estamos decepcionados, mas sobre a tua palavra nós vamos lá. Vamos obedecer a sua palavra, vamos lançar a rede. E eles foram eles foram e colheram uma grande quantidade de peixes. Que milagre maravilhoso, era a necessidade deles. A necessidade deles foi suprida. A necessidade da família foi suprida, a necessidade do povo foi suprida. Deus fez um milagre tremendo. Era o que eles precisavam, era a coisa mais importante que eles precisavam. Naquele momento era o peixe, era a comida. E eles foram lá e estão maravilhados, né? A Bíblia fala que eles ficaram maravilhados com aquilo, aquela pescaria maravilhosa. De repente Jesus chamou eles e falou assim: deixa as redes aí, deixa os peixes, vem e me segue. No versículo 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou de todos eles, seus companheiros, bem como Tiago, João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescadores de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então era uma coisa muito importante. Estamos admirados com aquele milagre que Jesus fez, né? A gente está aqui maravilhado, que bênção, que milagre, hein, Pedro? Que maravilha, hein? Deus é fiel, Deus é bom. Aí Jesus fala: agora deixa aí e me segue. Eles deixaram os peixes lá e seguiram Jesus. Nós temos que aprender a trocar coisas importantes por mais importante ainda. Era importante para eles aquilo, mas tem coisa mais importante que Deus quer fazer na nossa vida. Talvez você já recebeu uma coisa tão importante, irmão, mas deixa lá. Vamos continuar servindo Jesus. Tem coisa que é importante para o povo, para a sua família. Eles vão ficar admirados, vão viver daquele milagre. Você não, você foi chamado para ir mais adiante. Eu fui chamado para ir mais adiante. Não é porque eu recebi essa provisão, esse milagre agora, essa casa, esse carro, aí que eu vou parar de servir a Deus. Não, Deus continua sendo mais importante do que qualquer provisão na nossa vida. Deus abençoa, glória a Deus. Deixa lá, flores, vou dar para a mulher, dar para os filhos, alimento todo mundo, mas ó, vai para o monte. Precisamos aprender a trocar coisas importantes por coisas mais importantes ainda. Meu sonho é fazer uma grande pescaria. Aí fui lá e fiz. Aí ele fala: agora deixa isso. Vamos separar a emoção de fé.
Deixa aí dar pro povo e vamos embora. Vamos separar a emoção de fé. Corrige o filho que você tem que corrigir. Separa a emoção, não deixa a emoção tomar conta. Corrige o filho, pega e vai. Vamos separar a emoção da fé. O Espírito nos dá condições de escolher o que nós queremos pensar. O Espírito nos dá condições de separar a emoção da fé. O emocionado que pesca maravilhosa e é direito do homem. Deus manda ele se alegrar com as bênçãos. Deus manda ele se alegrar com o fruto do trabalho dele. É uma bênção, glória a Deus. Deus supriu, obrigado Jesus. Mas tem coisa mais importante do que provisão. Deixa aí a provisão, dá para todo mundo vai comer. E você vem e me segue, passar a ser peregrino atrás de Jesus novamente. Então vamos separar as coisas. Tem hora que nós precisamos trocar coisa importante por coisa mais importante. Não fique parado na bênção que você recebeu, agora acabou. Né? Jesus chegou até aqui, acabou. Não, Deus tem coisa mais importante. Vamos continuar buscando. Vamos continuar seguindo. Deus te deu essa bênção, continua seguindo, porque Deus tem coisa mais importante. Então nós não podemos parar por coisas importantes. Nós precisamos aprender a trocar coisas importantes por coisa mais importante. Então foi lá, receberam, né? Glória a Deus, nós temos peixe, Deus resolveu nosso problema, né? Então vamos ficar no poder do silêncio, vamos buscar o que pode nos trazer esperança, né? Treinar nossa mente para voltar ao passado, não para buscar coisa ruim, mas para buscar os milagres de Deus, as provisões de Deus, né? Vamos trazer esperança, vamos trocar as coisas importantes, porque Deus tem bênção maior, isso é importante, mas tem coisa que a gente ganha de Deus que é importante para a família. Né? Para eles aquilo é tudo, para a gente não. Deixa lá os peixinhos, supra a necessidade de todo mundo, abençoa todo mundo, mas a gente continua na marcha, né? Porque tem coisa mais importante para a gente fazer. Vamos terminar aqui. 1 Reis 18, 41, 42. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque um ruído dá de abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Volta lá, Bruna. Nós estamos aqui naquela passagem que Elias volta, depois de 3 anos e meio, e ele disse para Acabe que agora vai ter chuva. Ele fala: sobe, come, bebe, porque ruído há de abundante chuva. Então estava 3 anos e meio sem chover. Agora ele volta e fala: agora vai chover de novo. Pode subir, pode comer, porque há ruído de abundante chuva. E Acabe subiu a comer, a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra, meteu seu rosto em terra, meteu seu rosto entre os joelhos e foi orar a Deus, foi buscar Deus. Irmãos, não fique fazendo comparação com os outros. Deus chamou um para comer churrasco, para beber, né? Vai lá, come, bebe, sobe, que eu vou lá para o monte orar. Tem época que é época de comer churrasco, mas tem época de orar. Nós precisamos saber qual é a nossa responsabilidade. Tem época que é época de comer churrasco, sobe, bebe, come, vai para as festas, mas tem hora que é hora de fazer jejum. Tem hora que é hora de colocar o rosto no meio dos joelhos e orar. Não precisa separar essas coisas. Não precisa crescer espiritualmente, né? Precisamos crescer espiritualmente, desenvolver nossa vida espiritual. Precisamos amadurecer. Deixa os peixes aí, eu tô maduro, eu aguento viver sem esses peixes. Vocês não aguentam não, então pega os peixes aí vocês. Abençoa. O poder do silêncio, tem coisas que eu tenho que ficar calado. Tem coisas que eu tenho que olhar os outros e comer churrasco, mas eu tenho que orar, eu tenho que saber qual é a minha obrigação. Este dia um irmão estava precisando orar, ele estava precisando ir para a oração, aí passou um irmão, chamou ele para ir num restaurante japonês. Ele foi. Chegou lá e disse que foi a comida mais triste que ele comeu. Ele tinha que orar, mas estava num restaurante comendo. Ele estava numa prova violenta, ele precisava orar, ele não precisava ir no restaurante naquele dia. Ele precisava de oração. Ele falou: rapaz, foi a comida mais japonesa, mais triste que eu já comi, foi aquilo. Eu não senti nem o sabor. Que era comendo e agoniado para ir embora. A gente tem que ir quando está em paz, tranquilo, sossegado, para você curtir o momento seu lá no restaurante. Então, tem hora que a gente vai ter que orar, pôr a cabeça no joelho, e você vai ver os outros
para churrascaria, vai ver os outros fazendo festa, comendo e bebendo, e você vai ter que pôr o seu joelho no meio das pernas e orar. Vai ter que ficar sozinho no quarto e os outros fazendo festa. Tem momento que é assim. E nós temos que passar por esse momento. Esse momento Deus quer a gente ali. Deus não quer a gente lá. Depois nós vamos sair dali, vamos para lá. Deus vai abrir as portas e vai liberar. Mas tem momento, cada um tem o seu momento na vida espiritual. Eu não está realizando tanto e você não fazer nada. Acho que eu vou parar. Acho que Deus não está comigo não. E fica se culpando. Acho que eu fui lá no culto e Deus falou para mim uma coisa, acho que eu não obedeci, agora Deus está me macetando. Vamos parar de se culpar. Vamos fazer o que a gente tem que fazer. Tem hora que o Acabe vai lá, a sua ideia é essa, seu pensamento é esse, vai comer, vai beber, né? E parece que esses clientes têm uma alegria que nós não temos. Parece que eles vivem uma alegria que nós não desconhecemos. Enquanto eles estão lá comendo e bebendo, nós estamos aqui com a cabeça no meio do joelho. Pedindo misericórdia para Deus. Cada um tem o seu momento. Não vou ficar fazendo comparações. Fulano tem isso, eu não tenho. Faz comparação não. Enquanto a gente ficar fazendo comparação, Deus não dá. Enquanto a gente não aprender a guardar o silêncio, Deus não dá. Precisamos guardar o silêncio que Ele manda o anjo e fala. Deus é fiel. Deus fala diretamente. E vem até com o nome já, né? Ó, põe lá o nome de Jesus. Então vamos aprender a guardar silêncio, né? Vamos trazer a memória, treinar nossa memória, escolher, decidir, desejar esse treinamento para a gente escolher. O Espírito Santo nos ajudar a ir para o passado, só buscar coisas boas. Tem bênção que a gente precisa trocar por coisas maiores e tem tempo que os outros vão comer churrasco e nós vamos ter que ficar aqui aqui no quartinho com nossos joelhos, né? Com a nossa cabeça no meio dos joelhos. Amém?